Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Que assim seja. Que eu levo
Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos à casa do Mestre Jesus para mais um encontro, mais uma noite de palestra, onde essa noite a irmã Bia vai falar sobre o tema Suicídio não, viver é a melhor opção, em alusão ao mês de setembro, Setembro Amarelo, onde estamos aí trabalhando e participando dessa campanha contra o suicídio. A quem chega a essa casa pela primeira vez, sejam bem-vindos à casa do Mestre Jesus. E a gente sempre gosta de lembrar que todas as imagens nas paredes, o nosso altar, são apenas para lembrar que aqui todos os filhos de Deus são bem-vindos, todas as crenças, e a nossa religião é o amor, é a mesma religião do Cristo, já que era o que ele pregava, o amor a todos os seus irmãos. Quem gostaria de abrir o Evangelho? Então o Evangelho foi aberto no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e tem a indulgência, parágrafo 18, então vou pedir para que a Fabi faça a leitura, na sequência a Bia faz uma breve explicação, e já continua com o tema da palestra dessa noite. Desejo uma boa palestra a todos, também os nossos ouvintes pela Rádio Filhos da Luz, sejam todos bem-vindos. Fabi, boa noite. Boa noite a todos. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros, é ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e tão cego para vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede em vós, irmãos, os espíritos, todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver senão superficialmente os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há nele de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para eles o caminho é iluminado, e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres, e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as suas criaturas. Do Fetre, Bispo de Nevers, Bordeaux. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também a todos que estão conectados através da Rádio Filhos da Luz, para mais uma noite de aprendizado, onde a gente vai abordar hoje um tema bem delicado, mas precisamos falar dele. Primeiramente, vou comentar a passagem do Evangelho aqui que a nossa irmã abriu, e nos trouxe para reflexão nessa noite. Então, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, na indulgência. A mensagem nos faz refletir sobre a necessidade de a gente observar as nossas falhas e fechar muitas vezes os olhos para as falhas dos outros, Infelizmente, na humanidade, todo mundo vê os defeitos dos que estão ao redor, mas todo mundo já se acha muito perfeito, Então, a indulgência é justamente para que a gente tenha compaixão com as falhas alheias e que a gente seja mais severo com a gente mesmo, que a gente se observe, que a gente avalie os nossos comportamentos, que a gente desenvolva humildade dentro da gente para reconhecer o que a gente precisa melhorar e deixar com que os outros façam isso também. A gente sempre fala, que se cada um fizesse o seu trabalho, como um espírito,
se esforçando a cada dia, sem olhar tanto ao redor, a humanidade já estaria bem melhor, né? Mas nós, infelizmente, temos muitos juízes severos ao nosso lugar, ao nosso redor. Então, muitas vezes, mesmo aquelas pessoas que fazem o bem, uma brecha já é motivo, né, para ser condenada. Então, a gente precisa desenvolver dentro de nós essa indulgência, né, a paciência, porque essa é a caridade que Jesus ensinou para a gente, que a gente tenha essa compaixão. E quando nós falamos, né, dessa caridade, esse cuidado com os outros, de procurar ajudá-los, né, então estar disponível para ajudar aqueles que sofrem também. Porque como a gente vai falar essa noite de um tema bem delicado, né, muitas pessoas não gostam de falar, não gostam de falar de suicídio, não gostam de falar da morte, não gostam de falar de doenças graves, porque acha que isso, se falar, já vai atrair, né? Que é ruim falar dessas coisas. Mas no ponto que nós chegamos hoje, né, na nossa humanidade aí, a gente precisa falar, a gente precisa conscientizar as pessoas do valor da vida, né? E Setembro Amarelo é justamente o mês de conscientização, né, da valorização da vida, do não ao suicídio. Então a gente reforça sempre, a doutrina espírita durante todo o ano ela fala, né, de valorizar a nossa vida, de nos amar, de nos instruir, de crescer, de evoluir espiritualmente falando. Mas setembro se dá ênfase, né, devido à campanha, que no dia 10 de abril, né, surgiu aí, é comemorada a data onde foi lançada a campanha da valorização da vida. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma passagem, no capítulo 5, no Bem-aventurados os Aflitos, onde já nos foi alertado, quando foi escrito o Evangelho, sobre suicídio e loucura, né? Então, como Jesus já sabia, né, da fragilidade da humanidade, né, de tudo que os espíritos passariam aqui nesse orbe terrestre, porque a Terra é um lugar ainda de muitas provas, né? Um lugar de expiações, um lugar ainda onde a maldade predomina. Então ele já sabia, né, de tudo isso que aconteceria durante o processo, né, de evolução aí na Terra. E já foi alertado através dos espíritos, né? Kardec trouxe aí para a codificação da doutrina esse título, falando justamente sobre o suicídio e a loucura. Porque muitas pessoas, quando elas cometem o suicídio, muitas não, a maioria delas, na verdade, elas não querem terminar com a vida, elas querem terminar com os problemas que elas têm, né? Elas não veem solução para aquilo, então elas acham que se matar é a solução. Eu vou terminar com isso que acabou tudo. E aí vem a doutrina espírita, né, com tanta clareza e ensina que não é assim. Que o espírito é imortal. Nós não temos como sair da vida. A vida é sempre. Então, quando a gente sai do corpo, a gente não sai da vida. A vida continua num outro plano. Como que acontece isso? Deixando a matéria e o espírito, que não morre nunca, vai para outros locais. E como que ele vai para lá? Às vezes a gente pensa assim, agora descansou, agora está em paz. Está em paz se estava em paz aqui. Se não estava em paz aqui, não tem como ele se modificar pelo simples fato dele sair do corpo, né? Então Kardec fala aqui dessa loucura, né, que pode levar a pessoa a causar o suicídio, e que isso pode ser evitado justamente com o conhecimento da vida, né, que a doutrina espírita traz com tantos detalhes para que a gente entenda. Então são 5 obras que Kardec codificou, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, onde ele trouxe detalhes para que a gente entendesse o que é a vida, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos quando nós saímos daqui.
que para onde nós vamos vai depender de como nós estamos vivendo agora. Né? Então, o quanto que é importante a gente buscar o conhecimento e o entendimento. Né? Ambos acontecem, tanto o suicídio quanto a loucura, por desequilíbrios do próprio homem, né? Pelas fraquezas, pelas dificuldades de enfrentar os desafios diários, né? A gente nem usa mais o termo problema, porque são desafios que a gente tem diariamente. Para quê? Para crescer com eles. Mas nós temos o hábito de ficar ali uma vida inteira sofrendo por coisas que aconteceu lá há tantos anos atrás. Né? E na verdade aquilo só veio para ensinar algo para a gente. E aí a gente vai, né, ficando aflito, né? Aflito, vivendo do passado, remoendo coisas que os outros não nos fizeram, né? E vai entrando em desequilíbrio. De repente não vê mais sentido em nada na vida, né? Então nós, espíritos encarnados aqui na Terra, moralmente nós ainda estamos muito atrasados perante a grandiosidade do que é o universo de Deus. E se nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, é porque nós ainda merecemos estar aqui. Nós ainda temos muito a aprender aqui. A Terra é uma escola. Então nós estamos aqui todos matriculados nessa escola para que com esses desafios diários que nós passamos aí, a gente aprenda, a gente haja diferente, a gente mude o nosso comportamento. Porque nós viemos aí de milênios, né? Séculos aí vivendo da mesma forma, dentro de vingança, ódio, duelos, né? Tudo sentimentos que foram causando tudo que a gente é hoje. Então as nossas dores, as nossas doenças, as nossas dificuldades, as nossas desavenças familiares, na verdade nós causamos. Nós somos os herdeiros de nós mesmos, da nossa história. Então existe uma lei de causa e efeito que ela funciona para todo mundo. Então não tem vítimas aqui. Se hoje eu estou sofrendo, né, uma situação familiar com alguém, eu estou reparando uma situação que nós vivemos lá no passado. E aí, com o entendimento, né, da doutrina espírita, que é uma mensagem trazida pelos espíritos superiores, né, não é nada que aqui alguém resolveu escrever um livro e colocou isso aqui no livro e a gente vai ter que... Não, são espíritos superiores que transmitiram essas mensagens através de Allan Kardec. Então é algo onde nós podemos acreditar, é algo com base, né? A doutrina espírita, ela tem comprovações científicas, é uma doutrina filosófica, né? É vista também como religião porque ela nos ensina que Deus existe, Ele é o Criador de tudo, Ele criou tudo que existe aqui, o universo e nós que estamos inseridos aqui, né? Então quando a gente, de repente assim, não... aquilo não faz mais sentido para mim, aquilo também não, chega nas nossas mãos essa doutrina que vai esclarecendo dúvidas que a gente tinha antes, e principalmente quando ela nos ensina que a gente não vai morrer. Aí a nossa responsabilidade com a nossa vida, ela aumenta, né? Então nós precisamos lembrar que lembrar sempre, tudo que nós fizermos aqui terá uma consequência. Então, quando muitas vezes a pessoa vem com algum problema, né, físico, alguma deficiência, às vezes a pessoa já nasce, né, com algum distúrbio, nós não podemos culpar Deus. Nós somos os responsáveis. Como que aquela pessoa reagiu na vida anterior ou numa das vidas anteriores dela? Se ela tirou a própria vida, isso vai refletir numa vida seguinte. Então existem pessoas que vêm aí com problemas, né? Às vezes a pessoa se matou enforcada. Ela vai ter problemas na fala, ela vai ter alguma coisa que envolva essa parte onde ela se mutilou. Né? Deu um tiro na cabeça. Problemas cerebrais, problemas
né, de desequilíbrios mentais, porque ela detonou com aquela parte dela ali, o perispírito ficou danificado. Não tem como apagar o que foi feito no nosso perispírito numa existência anterior. Então as doenças, né, tantas coisas aí que acontecem sem muita explicação do agora, é resultado da vida passada, né? Então, às vezes, ou de uma das vidas passadas, não quer dizer que o que a gente fez na outra já vai resgatar agora. Nós somos espíritos de muito tempo já, então a gente tem muita coisa para ir resgatando, né? Então, a gente tendo essa consciência, a gente já vai entender que a gente precisa cuidar das nossas escolhas, dos nossos atos, que por mais difícil que às vezes a nossa vida esteja, né, seja lá problemas que forem, familiares, problema conjugal, problema no trabalho, dificuldade financeira, a gente está aprendendo algo com isso. A gente precisa se aproximar de Deus, da espiritualidade, de Jesus, porque aí nós vamos entender o que nós estamos passando e vamos conseguir vencer. Tirar a vida não é a solução, né? Então, além de a gente buscar esse entendimento, a gente precisa falar isso para as pessoas. Porque o que acontece com um espírito que tira a própria vida? Agora vou acabar com isso e acabou o sofrimento. O sofrimento triplica, né? Porque aí ele vai, às vezes, ficar quanto tempo num vale dos suicidas, né? Dentro da doutrina espírita a gente chama do umbral, muito tempo sofrendo, né? E aí, aqui na Terra, nós temos um monte de irmãos encarnados que a gente pode dizer assim, me ajuda, conversa comigo. Eu preciso de ajuda, eu não estou tendo bons pensamentos, né? Estão sugerindo que eu acabe com tudo. Abra o coração, não é vergonha falar. Além dos irmãos desencarnados que nós temos, né? Que são os espíritos amigos que nos acompanham, que quando a gente pede ajuda para eles, eles estão aqui. Então, o que eu faço quando me dá aquela vontade de acabar com a minha vida? Eu vou orar. Eu vou ligar para alguém, eu vou chamar um amigo, vou conversar. Eu não vou me isolar. A pior coisa é se isolar. Nós precisamos lutar para viver com sabedoria. Então, muitos já passaram por esses pensamentos, porque além das dificuldades, né, diárias aí, das dores que a gente tem para enfrentar na vida, com decepções, às vezes a gente cria muita expectativa numa pessoa, né, seja num relacionamento, um casamento, uma amizade, e esse amigo ou esse companheiro nos trai, né, e aí a vida desmorona. A gente ouviu uma história fim de semana de uma menina nova que estava para casar, e aí de repente o noivo terminou com ela e disse não quero mais casar, e na semana seguinte ele estava indo casar com outra moça. Então aquela menina, ela se trancou no quarto e não quis mais viver, né? Ela não tinha mais ânimo para nada, porque ela havia colocado a vida dela nas mãos de uma outra pessoa. Mas nós não podemos fazer isso. Quando a gente se amar de verdade, a gente não vai mais ficar mendigando o amor. Porque a partir do momento que alguém não quer ficar com a gente não deve mendigar para essa pessoa ficar. O amor é a coisa mais linda que existe no mundo, quando ele é espontâneo. Então tudo que a gente vai fazer tem que ter o amor. Mas não o amor de palavras. O amor de palavras o vento leva. O amor de atitudes. Tudo que eu vou fazer. Porque o amor é uma energia que ela emana ao redor. Então uma pessoa falar de amor, mas dentro ela não sentir amor, quem chega perto sente isso. Mas tem pessoas que falam um pouco, mas emanam o amor. Quando ela chega perto, ela não precisa de muitas palavras. É nos gestos, é no sorriso, é na simpatia, é no cuidado com o outro. E assim é nos relacionamentos também. Então as pessoas às vezes perdem a vontade de viver, entram em depressão, porque alguém
não quis mais estar ali. Gente, nós viemos sozinhos aqui para a Terra. A não ser quando vem gêmeos, né? Aí vem lá 2 bebês, mas a maioria de nós nasce aqui sozinho. Ainda eles, mesmo gêmeos, são 2 espíritos individuais. E nós vamos retornar sozinhos. E aí a gente não precisa estar mendigando. A gente precisa viver as situações intensas da vida, né? Outras pessoas desanimam da vida, não querem mais viver quando acontece o falecimento de alguém na família, né? Então isso a gente vê muito também. Perdeu o pai, a mãe ou um familiar próximo. Mais dolorido que eu acho assim é quando se perde um filho, né? A gente entende a dor, né? Eu já passei por essa dor, então assim é uma dor sem explicação. De perder alguém que a gente tinha ali no convívio, mesmo quando é um aborto, né? Você já tem aquele ser ali fazendo parte da tua vida. Mas nós não podemos desistir da nossa vida, porque tudo está dentro dos desígnios de Deus. Cada um vem para cá o tempo necessário. Fica aqui o tempo necessário. Quando cumpriu, vai embora, volta para casa. A nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar não é na terra, é no plano espiritual, onde quando nós desencarnarmos, nós vamos estar aqui com a mesma lucidez. E aí, para nós estarmos em paz lá, nós temos que estar em paz aqui. Então, que a gente cultive essa paz diariamente, que a gente enfrente os desafios da vida com coragem, indo buscar conhecer a história de Jesus, porque muitas vezes se fala em Jesus, mas não sabe o que ele veio ensinar, o que ele veio fazer na Terra, né? Nesse livro aqui, No Céu e o Inferno, que é o 4º da codificação de Kardec, no capítulo 5, para quem quiser se aprofundar nesse tema, ali existem comunicações de espíritos suicidas, né? Então, espíritos que se suicidaram e depois eles relataram como foi essa passagem, a dor que eles sentiram, né? Então, a dor que sente aqui nesse momento vai continuar porque ela é no espírito. Então, é um processo que depois vai demorar quanto tempo para recompor isso, né? Para recuperar, para sarar esse perispírito, para se preparar e retornar a uma nova existência. Isso depende aí também de mérito de cada um, de esforço de cada um, né? Então, aqui no livro dos Espíritos, também existe um capítulo inteiro falando sobre o suicídio. Então, material para a gente se instruir e ter base no que nós estamos falando aqui não falta. Existe no Evangelho, existe aqui no Livro dos Espíritos, existe no Céu e o Inferno. Basta que a gente vá buscar entender as consequências, né? Então, lá no dos Espíritos, na questão 943, Kardec perguntou: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade ou da falta de fé, e frequentemente da saciedade para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil segundo suas aptidões naturais. O trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, muitos dos indivíduos que pensam ou a falta de fé, principalmente a falta de fé na vida futura, né? Então, a doutrina espírita nos vem alertar sobre a vida futura. Porque se fosse só essa vida, morreu, acabou, tudo certo, não vou lembrar mais de nada, mas não, existe a vida pós-túmulo, existe a vida retornando para cá através da reencarnação, e tudo isso tem consequências. E ele também fala ali nesse livro sobre a questão da ociosidade.
Então, o que é a ociosidade? É quando o espírito não tem interesse, né, de buscar uma melhora, que é um espírito acomodado. Não, às vezes fica ali, eu sempre digo, né, a mente vazia da gente é um perigo. Então a gente precisa ocupar a nossa mente, sair da ociosidade, buscar ser útil, estudar, ler, se ocupar com algo que lhe faça bem, né? Fazer a caridade. Mas essa caridade, ela deve ser feita com amor, para que a gente também faça o bem para o outro. Fazer a caridade e dizer assim, ai meu Deus, agora eu tenho que fazer a caridade porque lá no Evangelho diz que eu tenho que fazer a caridade. Mas não é o que sai do coração, não faz sentido. Então, a caridade, ela é o amor em ação. Quando eu coloco um amor que eu estou construindo dentro de mim em ação. Eu só vou conseguir dar amor para alguém se eu estou fazendo o meu esforço para desenvolver amor dentro de mim. Se eu cultivo dentro de mim ódio, rancor, mágoa, revolta, eu não consigo dar amor. Então, a caridade, ela não vai ser útil, né? Porque eu estou fazendo de conta. Então a caridade precisa desenvolver esse amor, né? Porque Jesus falou que a verdadeira caridade é a benevolência para com todos, né? Então, para com todos é para os bons e para os maus, né? Para aqueles que nos fazem bem e para aqueles que nos fazem o mal, né? É ter indulgência com as imperfeições alheias. O Evangelho também falou da indulgência, de a gente se preocupar mais em corrigir os nossos erros do que você está apontando os erros dos outros, né? E o perdão, né? O perdão das ofensas, que é a chave para a gente se elevar. Porque quando a gente não perdoa, a gente vai acumulando uma lixarada aí. A gente diz que quando a gente nasce, a gente vem com um caçambão vazio atrás. E aí durante a nossa vida a gente vai jogando lixo. O que é o lixo? Raiva, mágoa, rancor. O que a raiva, a mágoa, o rancor, o ressentimento faz com a gente? Adoece o nosso corpo. Então muitas vezes as doenças mais graves, né, os cânceres, essas doenças delicadas, elas vêm porque nós acumulamos veneno dentro de nós. Raiva, mágoa, porque alguém fez alguma coisa e a gente ficou magoado uma vida inteira. Pode ser que não foi nessa existência, foi em outra. Mas agora que a gente já tem consciência, tem que curar isso tudo. Porque não tem como fugir, reflete no nosso corpo. Não quer dizer que todas as doenças, todos os cânceres são devido a isso. Existem muitas doenças que a gente vem para cá que são karmas nossos, que nós precisamos passar por isso para resgatar algo que a gente fez lá atrás. Então, dentro disso tudo que eu estou falando hoje, a gente não pode se punir, se culpar, porque a gente fez muita coisa no nosso passado por ignorância espiritual, porque a gente não sabia. Então agora a gente está tendo a oportunidade de saber como funciona. E aí a gente faz diferente. E quando a gente começa a fazer diferente, né, a perdoar com mais facilidade, a não ter que ter a razão em tudo, a silenciar, a ouvir, principalmente os nossos superiores. Quem são os nossos superiores? Os nossos pais, né, estão acima de nós, dentro da hierarquia, os nossos chefes lá no trabalho, né, aqueles que estão ali para comandar algo e nós estamos ali, né, aprendendo, servindo. Então que a gente tenha a humildade de estar nos lugares também para aprender as coisas. Então, quando a gente consegue, né, não querer mais ser o dono da razão, a nossa vida também vai melhorando. A gente saber que somos todos aprendizes, que hoje a gente está numa posição, numa nova existência, nós vamos estar em outra. O tempo todo a gente muda de lugar para aprender. Então, aquele que hoje está passando por a prova da riqueza, está muito bem hoje, numa próxima existência ele pode vir passar pela prova da miséria.
Aquele que hoje goza de uma saúde perfeita pode vir com uma doença. Então a gente sempre precisa pensar nisso e agradecer o que a gente tem hoje. Hoje eu digo que é a nossa melhor oportunidade, porque nós temos o Evangelho para aprender, para entender tudo isso e para viver com mais sabedoria. E o Evangelho, lá no capítulo 25, acho que é um dos capítulos mais curtinhos, né, de todo o Evangelho. O 25, que ele tem como título Buscai e Achareis, né? Então os títulos aqui dentro desse capítulo são Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque quem pede recebe, quem procura acha e se abrirá aquele que bater a porta. Então o que ele quer dizer isso aqui? Que nós não podemos ficar de braço cruzado. Buscai e achareis. Jesus disse, amai-vos e instruí-vos também. Então busque o conhecimento. Bata na porta, né, e vá buscar o conhecimento. Porque é apenas com o conhecimento que a gente vai enfrentar as dificuldades da vida com uma outra visão. A gente ficar aqui reclamando, né? Às vezes as pessoas convidam um familiar para vir na palestra. Meu Deus, que chatice ficar ouvindo aquilo lá. Né? Lá na frente vai fazer falta. Porque a vida vai trazer situações que, se você não estiver preparado para isso, você vai sofrer. Eu sempre digo que se eu tivesse conhecido a doutrina espírita alguns anos atrás, muitos dos sofrimentos eu não teria passado, porque eu teria uma outra visão. E eu acredito que a maioria que hoje busca sente isso, né? Outra passagem que ele tem aqui nesse Buscai e Achareis, ele fala sobre observai os pássaros do céu. Não junteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes as devoram, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os devoram, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas materiais. E as coisas materiais são necessárias, sim. A gente está aqui no plano material, precisa trabalhar, precisa casa, carro, precisa se arrumar, precisa se cuidar. Mas isso vai ficar aqui. O que vai sair daqui é o espírito. E aí as pessoas não estão dando importância para o espírito. Elas estão focadas só na matéria. E elas dizem assim, agora eu não tenho tempo para isso. E vai ter tempo quando? Se você conseguir tirar 1 horinha por semana, que seja, para alimentar o teu espírito, pode ter certeza que a tua vida começa a melhorar. Não acontece um milagre, né? As pessoas querem milagres, querem ir num lugar onde aconteça ali, agora você não tem mais problema. Pode ir que está tudo certo. E não é assim. Estamos na Terra, mundo de provas e expiações, onde a gente vai enfrentar tribulações sempre. Outro título importante, né, no capítulo 25, não vos inquieteis pela posse do ouro. Né? Então, muitos estão focados só na riqueza material, em adquirir coisas que vão ficar. Né? Porque a matéria é muito atraente. Então o Evangelho todo ele vem ensinando a gente. Né? Ele fala da porta estreita que nós precisamos entrar, deixando de lado os vícios, as más tendências, porque os vícios também nos levam muitas vezes ao desespero, ao suicídio, à loucura. Todas essas coisas das sensações do mundo, nós temos que ter cuidado. Nós não precisamos virar santo e deixar de viver as coisas do mundo. Nós precisamos apenas ter equilíbrio para viver cada coisa do mundo. Tendo sabedoria, sabendo que o que é verdadeiro é o espírito e a gente precisa cuidar dele. Então, jamais imaginar que morreu, acabou. Não, começou uma nova etapa. Né? E essa nova etapa, ela pode ser maravilhosa, depende de como nós vivemos essa aqui. Né? Então que cada um reflita, né, sobre
esse tema, que viver é sempre a melhor opção, mesmo que o mundo esteja desmoronando, sempre há uma saída, sempre há alguém para ajudar. Hoje, graças a Deus, existem muitos pontos de luz, né? Sejam casas espíritas, centros de umbanda, igrejas, locais onde se fala de Jesus, onde se fala de Deus, e nós só vamos conseguir seguir o caminho bem em equilíbrio quando nós buscarmos ter Deus e Jesus na nossa vida, com todos os ensinamentos que Ele nos traz. Não há como ser feliz sem Ele, né? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Essas palavras são de Jesus. Então a casa, né, a Casa Filhos da Luz está aí como, eu sempre digo, uma escola, um educandário, educando as almas que querem a mudança. Quem não quer, a gente não tem como obrigar. Você não tem como carregar alguém para cá e dizer: vai lá que você precisa fazer isso. Porque todos temos o livre-arbítrio. Tem que fazer sentido. Mas na hora certa vai fazer sentido. A gente diz que quando doer bastante, né, aquilo que a pessoa está passando, ela vai buscar. Né? Então que cada um tenha essa consciência, né, de buscar esse entendimento e conhecimento para valorizar cada vez mais cada dia aqui na Terra, agradecendo a Deus todas as manhãs quando a gente acorda, abre os olhos, está aqui, tem oportunidades. Porque quando passar esse tempo aqui, a gente vai ter saudade, né? Tá ficando louco um lugar difícil desse, né? Onde tem tanta prova. A gente vai ter saudade. A gente já tem saudade lá da nossa infância, né? De tudo que a gente vive aqui. Então, que a gente aproveite cada dia com muita sabedoria. Agora, eu gostaria de saber se tem perguntas, participações, né? Como falei no início, que estaria aberto. Fiquem à vontade. Aqui, ó, a Mônica. Boa noite. Boa noite. No início da palestra, Bia, você falou que a pessoa quando falece talvez não vá descansar, né? Pensando na ideia de que às vezes a pessoa está em sofrimento, né? Com uma doença difícil e tudo mais. Como funciona numa situação dessa? Geralmente, quando a pessoa passa por muita dor aqui, uma doença onde ela sofreu muito, né? Esse espírito é recolhido e ele fica um tempo, né, dormindo, né, recebendo lá os cuidados também no plano espiritual, né? Mas eu sempre falo, né, o não descansa depois, porque a vida não cessa, então lá continua, é estudo, é trabalho, né? O espírito está em constante evolução. E é sempre bom ressaltar, às vezes as pessoas perguntam assim: Bia, o meu pai, o meu parente faleceu, como é que ele está? Daí eu respondo com outra pergunta. Daí eu digo assim: como é que ele estava quando ele desencarnou? Né? Então a resposta está aí. E aí o que cabe a gente? Né? A gente até comentou na nossa aula lá da quinta-feira, a gente nos resta fazer muita oração, né, para esses espíritos que desencarnaram, tanto através do suicídio, como doenças ou mortes naturais também, né? Porque o espírito recebe essas vibrações. Ele vai sair daquele estado, né, ali da perturbação, quando for da vontade dele. Então precisa existir o reconhecimento, né, dos erros, né, o arrependimento e a vontade de querer mudar. A mudança tem que partir daqui. E nos relatos, né, que a gente lê em obras espíritas, tem espíritos aí que ficam séculos sofrendo por teimosia, por, né, não querer essa mudança. Então, está nas mãos de cada um melhorar, né? Ficou claro, Mônica? Mais alguém gostaria de falar? Evelyn? Boa noite a todos. Boa noite. Você comentou ali sobre o suicídio direto, né? Que seria, sim, vamos dizer, se enforcar ou dar um tiro. Isso. Em relação ao suicídio indireto, sim, que seria os vícios, né? Isso. A gente vem com um plano encarnatório, vou dar um exemplo. Para mim viver até os 50 anos saudável.
mas com 20 anos eu entro no vício do álcool ou do cigarro, que é o mais comum entre as pessoas. Com 45 eu pego, no caso eu puxei uma doença referente a esse vício. Se eu parar o vício, eu posso ainda concluir o meu plano encarnatório ou por conta da doença eu posso desencarnar antes? Se esse espírito tiver mérito de se recuperar, né? Depende, como a gente falou na aula quinta-feira, né? Cada caso é um caso, porque às vezes o espírito ele entra num quadro ali vicioso, né? Começa ali a usar uma substância que vai causar uma doença nele. De repente ele se deu conta disso. E ele faz a mudança, tem espíritos que conseguem reverter. Eu acredito que isso é mérito também, né? Agora, se ele causou a doença, não conseguiu reverter, ele vai arcar com essas consequências. Não tem como fugir disso, né? A gente até comentou. Ficou no perispírito, né? Vai retornar com alguma sequela, né? Então, não há como fugir, né? E você falou aqui, agora eu até quis entrar nesse assunto, mas a hora passa tão rápido, né? Sobre a questão do suicídio indireto, que é justamente isso, a pessoa vai se matando aos poucos, ou é por vícios, ou é por excesso de comida, ou é por excesso de trabalho, de estresse, então ela vai destruindo o corpo dela, né? O Evangelho também fala que nós temos que cuidar do corpo e do espírito, os dois precisam estar bem para que a gente possa cumprir o tempo que a gente tem, né, de ficar aqui na Terra. Então, o espírito que vem programado para viver 80 anos e ele vai se destruindo aí, né, ou com um vício ou excesso de trabalho, ele não vai conseguir cumprir o tempo dele, né, e isso vai ter consequências depois, né? Certo. Mais alguém aqui no salão? Lá tem duas e aqui mais depois a Fabi. Boa noite. Boa noite. Tu comentou sobre uma passagem em um dos livros ali, acho que é o Céu e o Inferno. Sim. Que fala sobre o suicídio e a loucura, é isso? Não, o suicídio e a loucura está no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá. É no capítulo 5, no item 14. Deixa eu só confirmar aqui, mas acho que é. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura, dos itens 14 a 17. Toda essa parte fala aqui sobre e o que suicídio e a loucura. O Espiritismo entende por loucura? O que seria loucura? Deixa eu te falar bem certinho. É alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. Então, pode ser também a causa desse distúrbio orgânica ou espiritual. Né? A primeira seria mais uma que estaria afetado o cérebro, perturbando a manifestação do espírito, e a segunda, mais frequentemente, as perturbações do próprio espírito, não sabendo lidar com determinados problemas e situações da vida. E aí, quando é espiritual, ainda existe o agravante de ele atrair espíritos obsessores, né? Que também vão causar ali um monte de pensamento que não é dele, Então, existe também distúrbios que são do cérebro, que precisa, às vezes, de acompanhamento médico, né? Nem tudo é espiritual, existem as duas causas ali. Boa noite. Boa noite. Ô Bia, que nem tu falou ali de suicídio direto e indireto, né? Sim. Eu tive um tio que desencarnou faz 2 anos e foi diretamente ligado ao vício, ao álcool. Ele veio a desencadear um câncer na garganta dele. E mesmo assim, ele sabendo disso, o médico deu a opção de ele continuar com o vício e acabar com a vida dele, ou abrir mão do vício e durar mais um pouco. Sim. E ele, tendo consciência disso, ele optou pelo vício dele. Tanto é que ele consumia o vício dele muitas vezes com um pouco de água, um pouco de açúcar junto, mas em nenhum momento ele abriu mão do vício dele. Ele foi até o último momento dele com o vício.
Isso pela espiritualidade é visto como suicídio direto ou indireto pelo fato de ele estar consciente e mesmo assim ele continuar naquele processo dele? Para ele ter consciência disso, isso já é um suicídio direto. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo, né? Ele tinha o livre-arbítrio também. Então as pessoas às vezes elas sabem, né, que aquilo vai tirar a vida delas e elas não estão fazendo nada para evitar, né, esse processo. Então acaba intencionalmente se suicidando, né? Não é como você pegar e dar um tiro, né, fazer algo assim, mas é um suicídio direto porque você está fazendo com que ele aconteça, né? Não é inconsciente. Como o André Luiz no nosso lar, ele bebia, né? Ele tinha os vícios dele, mas ele nem estava pensando que aquilo estava causando, né, o dano físico nele e que ele seria depois, quando ele chegou no umbral, acusado de suicida, né? Aí só lá que ele teve essa consciência, né? Então muitas pessoas que têm vícios que são o que causa o suicídio indireto, elas nem estão, né, pensando que estão cometendo um suicídio indiretamente, né? O dano contra o seu próprio corpo, que é um templo sagrado, né, que a gente tem que cuidar. A Fabi, né, agora. Quando aconteceu que nem teve casos de crianças que foram induzidas a suicídio, né, que estavam na internet muito, como que fica com relação a isso? São elas mesmas o espírito infantil, né? Infantil não, né? No caso estava como criança, ainda não tinha se desenvolvido, que vai carregar, vai pagar esse processo, ou as pessoas que induziram? É que assim, ó, a causa o que eles causaram no corpo, isso não tem como fugir disso, né? Então, numa própria existência, vai ter que reparar aquele dano, né? Mas as pessoas que induziram a isso, com certeza, perante a lei divina, ainda mais usando inocentes, elas se encrencaram bastante, né? E como a gente falou, que o espírito ali numa criança vai ter que depois retornar para sanar aquilo, né? Com algum distúrbio, né? E na adolescência, que daí é onde mais acontece os casos de suicídio. Nossa. Quando o espírito está tendo aquele despertar, seria tipo uma fuga, uma forma dele tentar desistir do seu processo reencarnatório? Sim, também. Porque quando chega a adolescência, o espírito ele se revela, na verdade, aqui ele veio, né? E muitos não... Eu ouço de adolescentes, eu não gosto de estar aqui. Sabe? Então a gente ouve muito isso. Não gosto de estar aqui na Terra. Então é uma luta espiritual e a gente não tem como, né? A luta do espírito, a gente não tem como julgar, como condenar. O que nos cabe é ajudar, orientando das consequências desse ato. Porque assim, se nós fomos mandados para cá, né? Se Deus permitiu que a gente viesse, é porque algo a gente tem que fazer aqui. Não tem enganos, ninguém vem para cá porque foi um engano, esse espírito lá, ninguém vem enganado, né? Então, levar adiante a doutrina espírita para que esses jovens também entendam, tenham esse entendimento, né, que precisa enfrentar, né? A gente até ouve às vezes dos jovens, não pedi para nascer, né? Alguns pediram, outros foram, vai lá que você tem que ir lá, né? Então é isso. Mais alguém? Aqui na frente, ó. A moça já traz o microfone. É que daí o pessoal não ouve lá atrás, né? Aqui é grande o salão, né? Boa noite. Boa noite. Bia, eu queria saber se quando o espírito ele desencarna, ele continua com o livre-arbítrio? Porque a gente sabe que às vezes, em algumas situações, o espírito ele tem a escolha também por Sim. merecimento. E o livre-arbítrio, por exemplo, você teve uma vida bacana aqui, desencarnou, aí você subiu, dormiu 30 dias, aí você acordou. Então agora você tem que passar por esse processo. Ele continua tendo o livre-arbítrio ou não? Inclusive tem espíritos, né, que continuam desenvolvendo a maldade. Eles querem continuar no mal. Outros querem
então tem o livre-arbítrio de escolher. O que eu quero? Eu quero melhorar, né? Eu quero ter uma nova oportunidade, ser melhor. Tanto que existem aí, né, os espíritos que acabam se tornando obsessores depois, né? Então, o sentimento de vingança, né, de querer vir aqui, ficaram coisas a acertar, né? Ficam aqui apegados. Então, o livre-arbítrio é do espírito, é para todos, né? Porque você vê lá acredito que a maioria já assistiu, né, o filme do Nosso Lar, lá tem muitos detalhes sobre isso, né? O André Luiz, inclusive depois de 8 anos, ele ficou no umbral, ele conseguiu depois se elevar, começou lá a ajudar a limpar o chão, e aí ele teve mérito de ir até a casa ver como estava a família, né? E ele já sabia que ele estava desencarnado numa outra condição, mas quando ele viu a esposa já com outro relacionamento, ele caiu novamente. Então ele teve o livre-arbítrio de ir lá e de como ele ia reagir com o que ele visse, né? E tudo tem a consequência daí, né? Alimentou o ódio, a raiva cai nas baixas esferas novamente, né? Então, assim é o tempo todo, né? O livre-arbítrio de você orar, se elevar, ou de você alimentar aquilo que você alimentava aqui, mágoas, rancor, ódio, né? O espírito tem essa liberdade. Mais alguém? Aqui, ó, tem uma menina para perguntar. Que legal, adoro quando os jovens perguntam. Boa noite. Boa noite. Eu tenho algumas perguntas em relação, acho que são umas 3 mais ou menos. Você disse que quando as pessoas, depois que elas morrem, né, essas coisas assim, ou desencarnam, sim, elas, depois de um tempo, elas renascem, né, elas reencarnam. Isso. Então, a nossa vida, ela é nascer, crescer, morrer e desencarnar? Isso. O Kardec, né, tem no túmulo dele assim, nascer, viver, morrer, renascer, tal é a lei do progresso. Então, por que isso acontece? Porque numa vida, um espírito não consegue alcançar a perfeição, nós somos muito imperfeitos. Deus é bom, soberanamente bom, justo, ama todos os seus filhos, e Ele dá oportunidades para todos. Né? Então, teve um espírito que errou muito nessa vida, né? Só fez a maldade. Aí algumas crenças dizem que ele vai para o inferno e vai ficar lá. A doutrina espírita não. Deus dá uma nova oportunidade. Então você retorna aqui, né? E tem a oportunidade de fazer diferente. Só que nós não precisamos esperar uma nova reencarnação para fazer diferente. Todos os dias, quando a gente abre os olhos, a gente tem condições de fazer melhor. A gente tem condições de fazer cada dia se tornar uma pessoa melhor. A partir do momento que eu entendo, né, os ensinamentos de Jesus e começo a praticar ele, não preciso esperar mais a próxima reencarnação. Né? Aqui mesmo a gente vai aproveitando. A lei de reencarnação é para todos. Inclusive para quem não acredita nela, né? Então tudo está em constante progresso e a reencarnação é uma lei de nós evoluirmos, progredirmos. Ficou claro? Mas quantas vezes isso vai acontecer? Quantas forem necessárias. Alguns espíritos eles conseguem progredir muito mais rapidamente pela sua força de vontade, né, pela sua humildade, pelo seu esforço consigo próprio. Porque qual que é o nosso papel? É trabalhar nós mesmos. É um trabalho de melhoria constante, todos os dias. Né? Então, aqueles espíritos que se esforçam mais para se tornar melhores, eles vão alcançar a perfeição mais rápido. Porque quando alcançou a perfeição, não precisa mais voltar aqui na Terra, já vai viver em mundos mais elevados, né? Mas isso é um processo. Jesus passou por todo esse processo, mas Jesus sempre foi humilde, então ele chegou muito rápido lá e depois ele está aí, ó, para ajudar, está
né? Então a gente vê às vezes algumas crenças que colocam lá, Jesus vai voltar. Não, ele não vai voltar, ele está aqui, através da sua mensagem. Basta que a gente se atente para essa mensagem. Você também disse que conforme as pessoas se suicidam, elas podem vir com deformidades ou coisas do tipo. Então, para o nosso corpo ele vir completamente perfeito, do que é o que as pessoas deduzem, a gente teria que morrer por causas naturais? Geralmente por causas naturais, ou a gente não ter danificado o nosso corpo, né? A gente não ter causado algo contra o nosso corpo. Quando a gente causou um mal, a gente vai ter que reparar isso, entendeu? Então, às vezes, em outras encarnações, nós já desencarnamos por doenças, né? Por acidentes, por coisas que acontecem. Não quer dizer que aí eu vou vir com algum problema, né? Então, é principalmente quando a gente causa o dano em nós mesmos, né? Aí a gente precisa reparar, né? E também em relação às pessoas que tiram a própria vida, a grande maioria das pessoas que tiram a própria vida, elas já tem a depressão, que é uma doença, basicamente. E essas pessoas, elas geralmente desenvolvem, mas tem algumas pessoas que praticamente quase nascem com ela. Tem alguma coisa ligada à vida passada, que você disse que câncer, essas coisas, vêm da vida passada. A depressão também? E o que eu posso ter feito na vida passada para ter assim, isso? O câncer, ele pode ser ou um karma que eu tenho que passar, ou ele pode ter sido desenvolvido pelas minhas emoções. Então, se eu sou uma pessoa que eu só guardo mágoa, guardo sentimentos ruins, essas minhas células vão daqui a pouco sentir esse efeito dessas emoções e vão adoecer, entendeu? A depressão... Tem pessoas que elas já nascem tipo depressivas. Eu conheci crianças já depressivas, né? Então é algo que está no espírito e precisa tratar, ela precisa vencer isso. Muitas pessoas têm depressão e querem tirar a vida. Outras pessoas têm depressão e têm medo de morrer. Muitas, inclusive, ficam deprimidas porque elas ficam com medo de morrer. Então existem N situações. A gente fala às vezes na doutrina espírita, né? Depende do caso, né? E é isso, depende de cada situação, né? Cada detalhe. Mais alguém gostaria de perguntar aqui? Então, o Márcio aqui. Bom, Bia, essa pergunta aqui eu acho que ela vai suprir muitas outras que a gente teria. A Samara, ela diz o seguinte: irmã Bia, o que você diz sobre as pessoas que causam o suicídio de outras? Por exemplo, aqueles que falam coisas negativas para pessoas que já não estão bem. Conheci uma moça esse ano que passou por isso e infelizmente ela tirou a vida. Nossa. A nossa responsabilidade é ajudar as pessoas, né? É dar ânimo, é oferecer ajuda, é oferecer tratamento e não colocar elas mais para baixo, né? Então, assim, é sempre ajudar oferecendo ajuda. Não quando a pessoa começa a falar, ai, tá mal, né? E aí a pessoa ainda vai fazer a pessoa piorar. Empurra. Né? Empurra pra cova. Né? Então a gente tem que ter o cuidado de dizer, ó, vem, vou te ajudar. Vem fazer uma terapia. Vem se cuidar um pouco. Dá tempo para você. Né? É isso. A Giliane está ligada com a gente também, se estava ouvindo pela internet, e gratidão pela palestra, irmã Bia. Também a Fran está lá em Navegantes, ouvindo. Que palestra, não tem palavras para descrever aqui minha gratidão. Nessa casa eu renasci. A Anari também, gratidão, irmã Bia, palestra maravilhosa, que Deus nos permita ajudar e amparar sempre os nossos irmãos necessitados de uma palavra e um acolhimento. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Roseli Santana também ligada aí pela internet, ouvindo. O Edemar Trapp também está conectado, ouvindo. Deixa eu ver quem mais aqui. No WhatsApp da rádio também. Eram esses, Bia. Assim a gente pode encerrar. Então, obrigada a todos, né, que estiveram através da Rádio Filhos da Luz também, e a cada um de vocês. As participações sempre contribuem, né, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de mais.
Então, muito obrigada a todos. Agora eu vou chamar o Gabriel aqui para ler a mensagem ainda, daí a gente já encerra. Tem a minha palestra. Ah, tem a sua palestra. Então, agora eu já vou falar da palestra da semana que vem, que será com o Márcio, com o título Suicida e a Vida Após a Morte. Suicida, a Vida é após a morte. Então, a gente terá mais um tema aí dentro, né, do Setembro Amarelo. Estão todos convidados. Pode vir, Gabriel. Boa noite a todos. No Espiritismo, aprendemos que viver é a melhor opção, porque a vida é vista como uma dádiva divina. É uma oportunidade valiosa de aprendizado e evolução para o espírito imortal. O suicídio, por outro lado, é considerado uma infração grave à lei de Deus e não encerra o sofrimento, podendo até agravá-lo na vida espiritual. A reencarnação é o principal mecanismo de progresso, permitindo que o espírito viva diversas experiências na Terra, para aprimorar-se moral e intelectualmente. As aflições enfrentadas na vida atual podem ser resultados de erros cometidos em existências passadas. Viver e superar esses desafios é uma forma de reparar o passado e evoluir. Antes de reencarnar, o espírito, com a ajuda de guias espirituais, planeja as provas e expiações necessárias para seu avanço. Interromper a vida prematuramente desrespeitaria esse planejamento e a oportunidade de crescimento. Aproveitamos ao máximo essa oportunidade valiosa, que é a nossa vida na Terra. Jesus nos abençoe.